Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a más una clase de español. Yo soy maestro Daniel. ¿Vamos a estudiar? ¿Vamos a preparar-se? Muito bem, vale. Olá galera, tudo bem? Eu sou o professor Daniel, professor de língua espanhola. E vamos para mais uma aula, né, aí de preparação para o Enem. A aula essa de número 5. Hoje nós vamos falar um pouco de funções do texto, né? Anteriormente, aí, em aulas anteriores, nós falamos um pouco da função da linguagem, é bem semelhante, né? Só que nas funções da linguagem a gente foi um pouco mais macro, ou seja, a gente falou por cima, né, dessa questão das funções de diversos, né, tipos aí de texto, tá? Então, nós trabalhamos naquela oportunidade, né, sobre os textos metalinguísticos, sobre a função fática, né, que usa o referencial, e a função emotiva, né, que são funções da linguagem. Agora nós vamos falar um pouco do texto em si, né? Qual a função? Porque todo texto ele tem uma função social. Essa função, muitas das vezes, ela está atrelada e predominantemente, né, associada à sua tipologia textual, né? Porque dentro da tipologia textual nós temos determinadas funções, né, como por exemplo as notícias. O objetivo da notícia é informar o leitor, né, de uma forma clara, coesa, objetiva, né? A função, por exemplo, do anúncio de OLX é convencer o leitor daquela determinada, né, ideia da venda do produto. Então, nós temos essas funções aí específicas do texto. Então, nós vamos entender, né, um pouco disso na aula de hoje. Slide na tela. Então, observe aí, galera, né? Eu sempre começo fazendo a menção aí das habilidades que são cobradas no Enem, para que vocês não se esqueçam nunca, né? Se for possível, decore isso aí, porque quando você se deparar com a questão, você vai entender o que é que ela está querendo cobrar de você, tá? Então, hoje, particularmente, né, nós vamos ali, né, fazer o quê? A relação, H7 ali, relacionar um texto, as estruturas e sua função e o uso social. É basicamente isso. É claro que vai surgir ali também H5, né? Porque na língua espanhola sempre esse H5 é cobrado. Não de forma direta, mas de forma indireta também. Porque como eu vou entender o significado de uma palavra, se eu não sei nem qual é a tradução dela. Então, fica impossível se eu não fazer a decodificação aí do código, né? Que é justamente o signo linguístico. Se eu não souber o que é que ele está dizendo na minha língua, no meu idioma, dificilmente eu vou conseguir fazer a interpretação adequada de um texto ou identificar a sua função, né? Então, esse H5 ele está sempre relacionado às outras habilidades. Mas hoje nós vamos trabalhar um pouco nessa questão da função e o seu uso social aí previsto na H7. Então, antes de iniciarmos, né, nossas questões propriamente ditas, vale fazer aqui uma menção, né, à diferença entre tipos e gêneros, né? Porque ainda é comum os alunos eles confundirem o tipo textual com o gênero textual, né? Uma vez que os tipos textuais, né, eles são mais delimitados, ou seja, eu tenho menos, né, eu tenho poucos. Tenho ali de 6, né, alguns defendem 7. Então as tipologias são limitadas, né, elas são mais específicas. Já os gêneros não, né, os gêneros eles são incontáveis, são inúmeros, né? Todo dia surgem gêneros novos, outros deixam de existir, né? E assim sucessivamente vai acontecendo de acordo com o passar dos anos, né? Gêneros que hoje nós temos, por exemplo, os digitais, eles vão sendo, eles vão modificando, né? Em cima daqueles que não existem mais, por exemplo, como a datilógrafo, né? Que é um gênero bem antigo aí, né? As cartas mesmo de próprio punho, elas vão sendo trocadas aí por e-mails, né? Por esses gêneros mais tecnológicos, tá? Então nós temos que fazer bem essa diferenciação. Então esse mapa conceitual, que ele resume bem isso, né? Nós temos ali 5 tipos ali prevalecentes, um defende 6, né? Acrescentando ali, no caso, por exemplo, dissertativo. Mas nós temos ali, né? Narrativo, descrição, exposição, argumentação e injunção, né? E aí alguns gêneros que pode estar contido, né? Ou o tipo contido dentro desse gênero, né? Por exemplo, os contos, né? As crônicas, romance, notícia, né? Ah, mas notícia não seria um informativo, né? Sim, mas eles também, às vezes, né, têm narrativas. Por exemplo, as reportagens, né?
elas têm esse cunho narrativo, uma vez que elas descrevem, narram ali como se deu a situação. Temos as biografias, as autobiografias. Aí dentro das descritivas, né, que são esses textos mais técnicos, temos os cardápios, os relatos descritivos, reportagem também quando faz descrição. Então observe, um gênero, pessoal, ele pode ter vários tipos textuais, né? Por exemplo, a reportagem. A reportagem tanto pode ter o gênero narrativo, o informativo, o descritivo, porque ela aborda de vários tópicos aí, né, o seu gênero. Então o gênero, ele é mais completo que o tipo, né? Porque um gênero só ele pode possuir vários tipos de texto, tá? Então só fazendo essa diferenciação aí, que os gêneros são os maiores, né? São os incontáveis, são os mais completos. Os tipos são mais específicos, são mais reduzidos, né? Eles descrevem ali, né, de acordo com as características, um predomínio de um tipo ou outro de texto, né? A gente tem que ter até cuidado referente a essas questões, porque, como eu bem falei aqui e mencionei, um gênero ele apresenta muitas das vezes mais de um tipo textual. E aí quando o autor pergunta qual tipo de que prevalece no texto, eu vou ter que analisar bem analisado, porque ele vai querer saber, na verdade, qual é o que está sendo mais utilizado, né, desses tipos aí, o que está com mais constância, né, dentro do nosso gênero. Então nós começamos aqui, né, temos um textinho aí, básico. Emotivo encontro na universidade pública, né, um emotivo encontro aí na universidade pública. Então semanatário, o Uruguai recebeu o carinho de seus compatriotas, residentes em Nova York, que informou sobre a evolução do país, né? Então o presidente uruguai recebeu o carinho dos seus compatriotas que vivem em Nova York, né? E aí ele vai relatando, pessoal, ali, né? Vai falando da evolução dos países, das políticas governamentais, progresso com conta pendente, né? Aí lá, como equações similares se multiplicaram, as muestras de respeito e emoção, né? Uma nação é um formidável sentimento de uns nos outros, dizem, né? Ou seja, uma nação é um sentimento formidável de um bem social coletivo nos outros como nós, ou seja, nós somos a nação, né? Então, esse primeiro parágrafo a gente vai pegar ali com o título, né? E já tentar ali entender e compreender qual seria a temática, né? Encontro na universidade pública, né, o mandatário ali, o presidente, né, a figura maior, né, o representante do executivo maior, chefe de Estado, né, ele recebeu os seus compatriotas aí, né, também, para falar de questão patriotismo, né, políticas governamentais. E aí vai continuando ali, né, Mujica começou seu discurso, relatando o ocorrido, outras experiências, comunidade, no exílio, né, então está dizendo que ele começou seu discurso contando outras experiências de comunidades exiladas, né? Então ele vai falando ali, né? Dirige seu discurso direto ali, né? Com aquela aspas ali, ele inicia uma fala direta. Muitos de vocês criaram raízes, têm filhos, não podem cometer a agressão de tirar a própria vida. Eles têm que carregar essa nostalgia de ser de lá, mas estar aqui, né? Ou seja, você está aqui, mas não é daqui, você tem um patriotismo, né? Então você, quando é imigrante no país, é ilegal, você tem a sensação de ser de lá, mas não está lá, né? Está aqui, ele disse. Estamos envolvidos, né? Mais um discurso direto ali, estamos envolvidos na luta para melhorar a circunstância com o sonho de que as gerações que virão possam vir com mais facilidade, né, com mais apoio, dijo o presidente, né, ou seja, disse o presidente. Mujica se referiu a algumas críticas que recebem algumas políticas sociais, ou seja, ele se referiu a algumas críticas, né, que têm algumas políticas sociais, ou seja, cria-se políticas e há crítica por trás disso. Então, quais são essas, né? Mais um discurso direto, ele diz, eles nos acusam de dar sem compensação, né? Nos dizem que as pessoas não devem receber o peixe, mas têm que ser ensinadas a pescar, né? Então, qual a crítica aqui? Criam essas políticas públicas que dão dinheiro para o pessoal, né? Como, por exemplo, aqui no Brasil nós temos o Auxílio Brasil, né? Que é uma espécie aí de compensação financeira, um valor X para cada cidadão que está em situação ali, né? De vulnerabilidade social. Então, essas políticas inclusivas que dão dinheiro, né? Já vêm sendo criticadas, né? Ele falou sobre isso,
que as pessoas não querem o dinheiro, mas querem a geração de empregos, né? Isso dentro do contexto lá, né? As pessoas preferem a geração de emprego para que no caso seria, né, esse ensinar a pescar, né? Gerar empregos e não propriamente os peixes, que é a renda dada de graça ali, né? A pessoa vai lá e saca sem ter nenhum tipo de compensação, né, laboral, digamos assim, ou seja, não trabalhou para receber, tá? Aí ele diz, né, estão fazendo essa acusação aí de não gerar emprego, mas sim dar o dinheiro. Mas quando se preocupou, né, ele se preocupou com o barco, o que vai pedir a ele? Ao contrário, não consertamos, nós organizamos para a frente, né? Então está dizendo aí que isso aí é uma espécie, né, de compensação social devido às questões aí de desigualdade, né? Então, na verdade, o que se quer é melhorar as condições, né, das pessoas, né, que estão nesse índice de desemprego, de miserabilidade, né, de desproporcionalidade salarial, né? Então, uma questão mesmo de desigualdade. Vamos ver a pergunta aqui, né, anunciada. No discurso dirigido aos compatriotas, né, radicados em Nova York, né, então esse discurso ele foi feito em Nova York, como bem dizemos, né, o mandatário uruguaio estava falando justamente essa questão dos imigrantes que estavam ali, né, mais perdidos do que segue em tiroteio. Então o presidente Mujica expressa o desejo que cidadãos que vivem no Uruguai, né, então qual é esse desejo que ele expressa, né, o mandatário? Que os cidadãos que vivem no Uruguai apoiem as políticas públicas afirmativas, né, integre-se ao processo de globalização, cultive o sentimento nacionalista, ofereça uma contrapartida à nação ou tenham melhores condições de vida. Eu acho que tá bem tranquila essa questão, né? Porque ele fala lá, né, justamente, até quando recebeu as críticas, que o entendimento dele não é que as pessoas uruguaias, né, que elas tenham uma vida facilitada, não, que elas melhorem suas condições de vida, né? Uma vez que, quando elas estão em um país diferente, né, a política pública de distribuição de renda, de uma proporção aí, ela visa justamente garantir essas melhores condições, né, de vida, tá? Apoia as políticas públicas afirmativas, não é essa a intenção dele. O texto até fala, né, que as políticas públicas afirmativas foram criticadas, mas ele não pediu apoio, né? Ele deu o ponto de vista dele e defendeu a ideia. Integrar o processo de globalização, nada a ver, né? Nem fala dessa questão da globalização. Cultivar o sentimento nacionalista, né? Claro que se fala ali em patriotismo, mas não é a questão aí, o desejo do presidente do Uruguai, né? Isso é uma consequência, essa questão de cultivar o sentimento nacionalista, ela vem posteriormente após uma política pública inclusiva. Ofereça uma contrapartida à nação, né? Ao contrário. A crítica era justamente essa, que quem recebe tem que trabalhar, ou seja, tem que dar um favor, prestar um serviço, né? E ele fala, não, a questão mesmo é para melhorar as condições de vida. Então, a resposta correta, a alternativa aí. Temos aqui um segundo texto, né? Então, é muito importante, pessoal, ademais de ler o texto, né, a gente tem que sempre prestar atenção também ali, né, de onde foi extraído esse texto. Às vezes essa notazinha aí, né, de rodapé, esse informe aí, né, a referência dele bibliográfica, de onde ele foi extraído, ele também nos diz muita coisa, né. Então, olha só, Los Tigres del Norte. Los Tigres del Norte é uma banda, né, quem conhece aí, sabe que se trata, né, então se é uma banda, isso aí é uma música, né, se uma banda postou, com certeza nós estamos tratando da letra de uma música. Por que é importante saber disso, né? Porque geralmente o gênero textual, canção, né, que é a música, ele tem algumas características peculiares. Por exemplo, né, a questão da rima, que é para garantir a musicalidade, né, para ficar aquela coisa agradável, né? Então, essas composições, elas nos fazem entender que há uma preocupação com a estilística das palavras, né? Do belo. Lembre-se, né? Quando nos falávamos na função emotiva da linguagem, né?
Então dizíamos que o quê? Que nesses tipos de texto, o mais importante é a mensagem, né? Ou seja, a pessoa ela tem que vislumbrar, tem que se deliciar com a mensagem, né? Aquela que é as cartas de amor, os poemas, as canções. Então a música tem que tocar a pessoa, né? Esses textos têm que nos tocar de alguma forma. Então para isso há uma preocupação com a estilística do que está sendo escrito ali para alcançar justamente esse objetivo, né? Com o leitor, tá? Então a canção começa assim, né? Aqui estou estabelecido, né? Eu estou estabelecido aqui nos Estados Unidos. 10 anos passaram já, 10 anos se passaram. Em que cruzei demorado, que cruzei molhado. Papeles não é arreglado, sigo sendo ilegal. Ou seja, papéis que eu não consertei, né? Ou que eu não dei entrada, ainda continuo sendo ilegal aqui no país. Tenho minha esposa, meus filhos, que me los traje muito chicos. Tenho minha esposa e meus filhos, que eu trouxe eles muito pequenos. E já se olvidado já de mi México querido, de que eu nunca me olvido e eu não puedo regressar. E eles, né, eles vieram tão pequenos que até já se esqueceram do meu México querido, dos quais eu nunca esqueço e não posso voltar atrás. Mis hijos não hablam comigo, outro idioma aprendido e olvidado é o espanhol. Meus filhos não falam comigo, outra língua eles já aprenderam, né, no caso inglês, e o espanhol esqueceram. Pensam como americanos, negam que são mexicanos, aí um tengo mi color. Ou seja, né, eles pensam como mexicanos, não, pensam como americanos, né, negam que são mexicanos e mesmo que tenham minha cor. Então, pessoal, a gente tem que entender aqui vários processos aqui, né? Aqui tem todo um cunho histórico, também tem um processo aí de aculturação, né? O que é o processo de aculturação? Eu me apropriar da cultura do outro, eu pertenço a determinada cultura, só que aí, vamos supor, de repente eu me mudo para um determinado país, com o passar dos anos eu vou vivendo um processo natural de aculturação. O que é isso? É eu me colocar dentro da cultura do outro e me apropriar dessa cultura, né? E praticar os que as pessoas praticam. Isso também influencia na fala. Com o passar do ano você vai adquirindo o sotaque daquela região, você vai fazendo as mesmas coisas, o que é costume naquele lugar, né? Então é um processo natural de aculturação. Justamente o autor está fazendo menção a isso, né? Falando que como os meninos vieram dele muito pequenos, eles já estão nesse processo, né? Já pensam como americanos. Então tá falando, a letra da canção está trazendo isso. Então o que é que o enunciado quer? Vamos ver. A letra da canção coloca em cena um dilema por vezes vivenciado por imigrantes. Esse dilema se configura no sentimento do pai em relação ao quê, né? Então essa questão, né, trata um pouco da imigração, né? Ainda mais nesse cenário, né, Estados Unidos e México, aí é bem antigo, né? Essa questão do atravessamento, da figura da pessoa que leva as pessoas para lá, as formas clandestinas, né? Muitas pessoas morrem. Anualmente é um grande problema social essa questão da imigração nos Estados Unidos, né, advinda aí do México. Então, esse dilema, né, no sentimento do pai em relação a quê? A diluição de sua identidade latino-americana advindo do cotidiano com o outro. Na verdade, né, ele não dilui a sua identidade. Ele se acultura, ou seja, ele adquire são novos, né? São novos costumes. Então essa questão de diluir a identidade, a gente tem que ter cuidado com essa fala, porque há teóricos aí, né, do campo que defende que não existe expropriação da cultura, né? A gente é um ser que quando nasce determinada cultura, não tem uma cultura, ela não extingue a outra, ela acrescenta, né, novas coisas a outro. Então ele faz justamente essa crítica, mas em nenhum momento ele fala dele, né? Ele fala mais em relação aos filhos, né? Distanciamento dos filhos gerado pela apropriação da língua e da cultura do outro. Opa, aqui nós já temos uma resposta parecida com a que estamos buscando, né? Que ele fala justamente desse distanciamento, né? Observem que ele fala aqui, ó, meus filhos não falam comigo. Outro idioma eles aprenderam, ou seja, eu estou falando inglês, eu estou falando espanhol, né? Do espanhol até esqueceram, pensam como americano, vai falando desse distanciamento entre eles e os filhos, né?
gerado justamente pela aquisição aí do inglês, do pensamento americano, etc. Vamos ver as outras, né? A gente não pode também, essa daqui é a certa e esquecer de analisar as outras. A gente tem que analisar, porque às vezes uma resposta ela é mais completa que a outra. Letra C diz assim, preconceito étnico-racial sofrido pelos imigrantes mexicanos no novo país. Nenhum momento, né, fala disso aí. Nem falou em étnico-racial. Então essa daí das erradas é a mais errada. Letra D, desejo de se integrar à nova cultura e de se comunicar na outra língua, né? Em nenhum momento ele fala dessa intencionalidade dele, né? Ao contrário, ele fala justamente em recordar, né, o país dele querido, meu México querido, as coisas que ali eu deixei. Letra E, vergonha perante seus filhos de viver ilegalmente em outro país, né? Em nenhum momento ele fala dessa vergonha. Ele fala que continua ilegal, não consertou ainda essa parte burocrática, mas ele não fala que isso seja um desmérito ou uma vergonha perante os filhos. Então, a resposta correta, distanciamento dos filhos, gerado pela apropriação da língua e da cultura do outro, ou seja, pela aculturação, né? Então, essa aculturação, ele fala claramente aí na última estrofe que há um distanciamento por causa disso. E aí nós temos um outro texto, né? Agora, esse texto aí é de caráter informativo, né? E os textos informativos, geralmente, eles trazem, né, a situação, fazem algum tipo de alerta, né? São textos científicos, técnicos. Então, vamos ver. Ele vírus dele papiloma humano também é um problema de homem, ou seja, o vírus papiloma, HPV, também é um problema para os homens. Aí ele vai falando aí, né? Para alguns homens, o papiloma vírus humano, né, está muito longe. Ele esquece que também estão infectados e que, ao nos infectar, estão nos dando um passaporte mágico para o câncer cervical uterino. Então, a questão de saúde pública, né? Essa é uma discussão bem antiga. O HPV é transmitido pelos homens, só que nos homens, né, o sintoma não se manifesta. Então, eles são portadores, né, desse vírus e transmissores de forma assim direta, mas é onde os malefícios vão mais para as mulheres, por conta da questão, né, desse enraizamento aí da HPV no cérvico uterino, causando aí posteriormente um câncer no útero, né? Então, isso é uma discussão bem antiga. Segunda principal causa de morte entre as mulheres no México, né? Então, câncer no útero aí é uma das doenças que mais matam aí no México. Até ouvi de algum deles que é só uma pequena infecção, né? Alguns homens disseram, não, isso é só uma infecçãozinha. O HPV também é um problema para os homens. Não só porque, né, espalha a infecção entre a população feminina, mas também porque esse vírus produz outros problemas de saúde entre homens e mulheres, incluindo verrugas genitais, câncer de boca e garganta, que embora não sejam tão conhecidos ou alarmantes por sua quantidade, como outros tipos de câncer, né, por exemplo, são um risco. Por isso, a Academia Americana de Pediatria decidiu enfrentar o HPV por meio de vacinas, né, vacunas ali. Por meio de vacuna, né, se enfrenta esse tipo de situação, né. Aí falei, os especialistas afirmam, né, os especialistas, que são os expertos no caso ali, afirmam que a vacina é mais efetiva se for dada ali, né, entre 9 a 15 anos de idade aí, no organismo, né, nos varones, que são os homens, né, os meninos. Então, meninos se vacinando entre 9 e 15 anos, né, quando forem posteriormente terem relação sexual, de forma aí sem preservativo, né, que ainda é uma grande forma aí também, outra questão a ser discutida, essa questão de uso de preservativo, mas pelo menos ali dos males um menor, eles não vão estar transmitindo esse HPV, né, se vacinarem ali no período correto, no ciclo ativo, chamada início né, da puberdade, ou meio da puberdade ali. Vamos para o enunciado. O texto aborda a temática HPV. Então, o enunciado ele já diz qual é a temática, né? Ao discorrer sobre o contágio e a prevenção do papiloma humano, a autor informa aos leitores que esse vírus é o quê? Ou seja, pessoal, esse é o tipo de enunciado mais simples que temos, né? Nós temos ali dizendo já qual a temática, não precisamos mais saber qual é a temática, porque já está dizendo enunciado. Então, quando a autora informa, o que é que ela informa?
Ela informa o que aos leitores? Esse vírus é que estudado pela Academia Americana de Pediatria por seus efeitos em crianças. Não, foi citado, né, sobre esse estudo. Mas o objetivo não foi informar o leitor sobre o estudo da academia. Não, né? Responsável pelo aumento de casos de câncer na população jovem mexicana, né? O objetivo da informação também não foi, né, dizer que o HPV é responsável pelo aumento de câncer. É claro que se citou lá em determinado momento do texto que o colo de câncer, né, o câncer de colo de útero, ele era a segundo caso de incidência aí de morte entre as mulheres. Mas não foi esse também o objetivo, né? Letra C. Ignorado pelos homens por se restringir a população feminina. Pessoal, foi citado, muitos homens, jovens ignoram, né, como apenas uma infecçãozinha, mas não foi esse o objetivo do texto, né? Informa o quê? Que é combatido por vacinas que devem ser aplicadas tanto em mulheres quanto em homens. Opa, essa aqui me parece o correto, né, porque a autora afirma isso aí, né? Ela diz que há uma efetividade, há uma prevenção, né, quando se aplica nos dois, não só nas mulheres, mas também nos homens entre 9 e 15 anos. Letra E, classificado como um problema superável pela facilidade com que se enfrenta a infecção. Das respostas erradas, essa daí é a mais errada, né, que tem. Sempre tem uma assim, que é totalmente errada mesmo, né? Porque em nenhum momento falou que era um problema facilmente superável. Ao contrário, né, disse que era dificilmente superável por essa questão mesmo de senso comum, né, de as pessoas, principalmente os homens, acharem que esse HPV ele não causa mal nenhum, que é apenas uma infecção, né? Então, da questão mesmo da minimização. Pessoas que minimizam o fato, né, minimizam a infecção. Então, por ter essa espécie de senso comum, né, de paradigmas ainda que precisam ser quebrados, é que tem essa questão aí do problema que só é superável com a conscientização. Mas que conscientização seria essa, professor? A conscientização que a vacina, né, que o vírus é combatido por vacina, o vírus é combatido por vacinas, né, que devem ser aplicadas tanto em mulheres quanto em homens, né? Então, há essa questão aí de relação mútua, né? Observamos aqui, ó, no final, ó. Olha lá, né, no final, no último parágrafo ali, né? Já no finalzinho do texto, fala, né, que a Academia Pediátrica decidiu, né, enfrentar o HPV o quê? Mediante vacinas, que se põem, né, tanto a mulheres como homens, então, que são administradas tanto a homem quanto as mulheres. E vai dando mais efetividade e mais embasamento para esse argumento, ó. Os especialistas afirmam que as vacinas, né, são mais efetivas se, né, a condição, se são administradas antes que os adolescentes se envolvam sexualmente ativos, ou seja, antes deles terem a primeira relação sexual, né? No caso, seria aquela sem preservativo, porque um dos meios mais eficazes também para a prevenção do HPV é o uso de preservativo. Mas essa vacina, ela previne, né, de certa forma. E aí, todo esse último parágrafo, ele dá embasamento para essa situação. Então é isso aí, galera. Aqui nós chegamos ao final de mais uma aula, né? Não esqueçam sempre de acessar a plataforma Eduque, né? Ver os materiais, se preparar, fazer uma leitura complementar. É isso aí, galera. Tchau, tchau.